e a questão que fosse estudado, ou seja, a vida eterna. O ponto principal das pregações de Jesus era a vida eterna. Em torno da vida eterna é que sempre giravam os maravilhosos conceitos da sua filosofia, da sua doutrina de verdadeira fé, de amor puro e imaculado. Todas as sentenças de Jesus eram luzes, iluminando a vida eterna, a vida imortal. No Sermão do Monte, o Mestre, para consolar os sofredores, os humildes, os perseguidores, os mansos de coração, nada lhes dá, presentemente, senão a certeza da felicidade na imortalidade, e, por certa forma, se esforça para que todos esses que choravam e viviam coagidos e famintos tivessem certeza absoluta da imortalidade, dessa vida do além que é a vida eterna, na qual seriam todos fartos e providos de tudo o que necessitassem se ouvissem e crescem na sua palavra. Nicodemos, como se vê no texto do Evangelho, embora não fosse mau homem, estava tão impregnado dos ensinamentos da religião farisaica, consistentes quase que só em cultos e práticas exteriores, que vacilava a respeito da outra vida, duvidava que o homem, depois de morto o corpo, pudesse continuar a viver, e que houvesse, de fato, uma vida real além do túmulo. Jesus conhecia essa parte fraca de Nicodemos, e foi por isso que, logo após a saudação do primaz dos judeus, disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Estas primeiras palavras, ditas assim de supetão ao sacerdote de uma religião que se dizia a única verdadeira, têm profunda significação para aqueles que desejam estudar, conhecer e seguir a religião de Jesus Cristo. Assim como a criança recém-nascida não tem religião alguma, não está presa a nenhuma doutrina e nenhum conhecimento tem de coisa alguma, assim também devem colocar-se aqueles que querem estudar a religião de Jesus Cristo, porque a alma, estando cheia de religião antiga, que foi obrigada a receber por doação dos ascendentes, não pode receber a religião do Cristo, assim como uma casa que está habitada por uma família não tem lugar para receber outra família ou outros moradores. Jesus, dizendo a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, disse antecipadamente ao primaz dos judeus que, fosse quem fosse, não alcançaria a graça do reino de Deus se continuasse preso ao reino do mundo, no qual prevalecem as doutrinas dos sacerdotes, as doutrinas e religiões de invenção humana. Precisava, primeiro de tudo, sair desse reinado, deixar essa obediência, pôr de lado todos esses dogmas, todos esses sacramentos, todos esses cultos, todos esses falsos ensinos, e tornar-se ignorante como uma criança que nasce de novo. Assim como uma criança nasce para este mundo, tendo vindo do outro e nada se lembrando desse outro mundo donde veio, assim também o homem deve deixar aquela religião arcaica, na qual vive sem conhecer a verdade e sem ter consolação de espécie alguma, para depois aprender o que o Cristo Jesus está ensinando. Por outras palavras, pôr de lado todo espírito preconcebido, todo orgulho de saber, todo egoísmo de virtudes, toda presunção de estar de posse da verdade, porque o camelo assim carregado não pode entrar no reino do céu. Acresce ainda outra circunstância: ninguém pode carregar dois pesos, embora a doutrina de Jesus seja leve, o camelo sobrecarregado e quase sem poder andar com tanta carga, não a suportará, assim como não se podem impor a quem quer que seja dois jugos. O boi, que tem um jugo que já lhe molesta muito o pescoço, que sangra e caleja, não admitirá mais outro jugo, embora seja suave como a palavra do mestre, pois em última hipótese, ele não ficará sabendo qual o jugo que lhe pesa. Por isso, assim como o camelo precisa alijar uma carga, para tomar a si outro fardo, assim como o boi precisa libertar-se do jugo que o oprime, para atrelar-se a outro jugo, assim também o homem precisa atirar para longe de si todas as crenças velhas que lhe pesam na consciência e lhe oprimem a alma, para receber a religião amorosa de Jesus, que, como disse o Mestre, não pesa, é suave e agradável de ser carregada.
É este o primeiro nascimento que Jesus proclamou como condição de salvação para todas as criaturas humanas, e especialmente para os sacerdotes de todas as religiões humanas, mesmo porque Jesus falava naquela ocasião a um religioso que era sacerdote e principal representante de religiosos e sacerdotes dessas religiões. Pelo que se depreende da nova pergunta de Nicodemos a Jesus, já se pode concluir, ele, não lhe convindo nascer de novo por esta forma, abandonar sua seita, seus dogmas, seus cultos, suas honras, suas vaidades, seus preconceitos, fingiu não entender a palavra, a ordem expressa do Redentor do mundo. E então, muito admirado por haver o Mestre proferido tal sentença, perguntou, como pode o homem nascer, sendo velho, pode, porventura, entrar novamente no ventre materno e renascer? Ao que Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Por este trecho vemos, bem claro, que as condições de salvação impostas por Jesus são duas, nascer da água e nascer do Espírito. Vamos analisar a primeira proposição, nascer da água, que pretende o Mestre dizer com isto, nascer da água? Não pode ser outra coisa senão, nascer neste mundo, com um corpo carnal, pois todos os corpos orgânicos e inorgânicos são, em última análise, produtos da água. Sem água em nosso mundo não haveria nascimento, crescimento e vida. Tudo nasce da água, tudo vive da água, os peixes nos mares, nos lagos e nos rios, donde vêm? Da água. Os animais nos campos e nas matas, donde vêm, senão da água? Os pássaros que perambulam na terra e voam nos ares, não é da água que vem? Até as ervas nascem da água. Plantai uma semente ou um galho, uma muda, deixai-os sem água e eles não nascerão. Tirai os peixes das águas e eles morrerão. Os animais dos campos, das matas, os pássaros rasteiros e dos ares, os homens das roças e das cidades, todos eles, sem água, não nasceriam, não cresceriam, não viveriam, porque a água é condição de vida para os corpos, e até nosso próprio corpo contém 3/4 partes de água, com a qual se alimenta, vive, cresce e se nutre. Água por dentro, água por fora, e até a própria criança no ventre materno não dispensa a água que a envolve e lhe dá a vida. É da água que vem tudo, portanto, nascer da água não quer dizer outra coisa, senão nascer neste mundo com o corpo da natureza que é peculiar ao gênero humano. Notai. O trecho do Evangelho é bem claro, nascer da água. Explicação mais clara do que esta, nem mesmo a água, por mais límpida e cristalina que seja. Não é preciso pedir emprestado o dogma do batismo das igrejas, para explicar uma coisa que o próprio Evangelho, que é a palavra de Jesus, ensina e explica com toda clareza. Aqueles que vêm a este mundo e ficam imbuídos dessas crenças irrisórias, crenças que nada ensinam, que nada explicam, e que, tendo empanados os olhos por esses cultos e sacramentos sacerdotais, chegam a ponto de só crerem nesta vida, descreem completamente da vida eterna, da vida do Espírito, da vida no espaço, da imortalidade, como aconteceu com Nicodemos, que não compreendia a palavra do Mestre. Só poderão salvar-se e entrar no reino de Deus morrendo, para verem face a face a vida eterna, a imortalidade, e depois voltarem a este mundo, nascendo da água com um corpo de carne, fazendo-se crianças para então, sem preconceitos, sem vaidades, sem orgulho, estudarem a doutrina de Jesus e receberem essa chave com a qual se abre a porta do reino do céu. Vamos passar agora à segunda condição de salvamento, nascer do Espírito. Como atrás ficou explicado, segundo os dizeres de Jesus, há a necessidade de nascer da água, para entrar no reino de Deus, isto é preciso entrar na vida material, na vida carnal, justamente esta vida em que vivemos com um corpo de carne. Mas como esta vida não é bastante para efetuarmos a nossa ascensão para a felicidade, mesmo neste mundo, Deus nos facultou, como premissa da vida eterna, a vida espiritual, a vida moral,
porque o homem não vive só do corpo, não vive só de pão. Esta vida espiritual não é uma coisa visível, pois afeta somente o nosso eu íntimo, o nosso espírito que também é invisível. É uma vida interior que sentimos, proclamada por todos os povos, por todos os códigos de moral e esboçada maravilhosamente por Jesus Cristo no seu Evangelho. É nesta vida que se manifestam os prazeres e os sofrimentos, também invisíveis. De um lado, as virtudes, a santidade, a paz de consciência, a alegria de coração; de outro, as paixões más, o remorso, a tristeza. Dizendo Jesus, forçoso é nascer do Espírito, chamou a atenção de Nicodemos para esta vida interior, a fim de que ele ficasse sabendo que, sendo ele, Jesus, portador de um Espírito novo, que deve normalizar em todas as almas a vida do Espírito, todos os que quiserem entrar no reino de Deus precisam nascer desse Espírito, viver nesse Espírito, assim como os que entram na vida carnal, nascem da água e vivem da água. O nascimento, tanto da água como do Espírito, é indispensável. Não é bastante nascer da água, não basta tomar corpo de carne neste mundo e nascer aqui, não basta se encarnarmos aqui nesta terra, precisamos, principalmente, nascer do Espírito. Por isso o Mestre acrescentou no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, ou é nascido do Espírito é Espírito. Quando visitou o Mestre, Nicodemos já havia nascido da água, mas não havia nascido do Espírito. Por isso Jesus lhe disse, o que é nascido da carne, é carne, ler dizer, aquele que só no mundo terreno vê meio de nascimento e de vida, e material, porque ainda não percebeu que o homem não é somente carne, é também espírito, e assim como o homem tem corpo material e espiritual, existe também mundo material e mundo espiritual. Nicodemos permanecia boquiaberto e admirado diante de Jesus, pois não compreendia a doutrina nova que o Nazareno lhe pregava. Jesus insiste, afirmando, não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esta lição vem confirmar mais uma vez a primeira sentença pronunciada pelo Mestre, logo que Nicodemos o saudou. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus insiste com Nicodemos para que ele se torne como uma criança, que não sabe de onde veio, nem para onde vai, e fez uma comparação do conhecimento que temos sobre o vento. Sabemos que o vento existe porque ouvimos a sua voz, seu ruído, seu sussurro, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai. Nicodemos acreditava que o Espírito vinha de Adão e Eva e que de lá todos descendiam, e que, ao sair deste mundo, iria para o seio de Abraão ou para a Geena. Acreditava assim, porque assim eram os artigos de fé da religião farisaica, da qual era sacerdote, mas Jesus afirmou não ser verdadeira essa crença, quando disse, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, assim é aquele que é nascido, que acaba de nascer do Espírito, abjura essas crenças falsas, caducas, e fica crendo só no Espírito, embora não saibas de onde vem, nem para onde vai, porque depois, com o vagar, aprenderás, o camelo estando descarregado e o boi sem jugo, fácil lhes será receber o fardo leve e o jugo suave, prometido e oferecido por Jesus a todos os que se acham prontos para o trabalho. Mas Nicodemos, por mais que Jesus explicasse, não encontrava meios de compreender, ou então fingia não compreender, porque lhe era preciso abandonar as crenças velhas de sua religião, que lhe tentavam dizer de onde ele vinha e para onde ia, embora o próprio Nicodemos não cresce nas afirmativas falsas da religião de que era sacerdote. E continuando a manifestar admiração, vira-se para Jesus e pergunta, como pode ser isto? Ao que o mestre lhe respondeu, tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas. Se vos falei de coisas terrestres, e não restes, como crereis, se vos falar das celestiais? Por sua vez, Jesus se mostra admirado por não compreender Nicodemos a sua palavra tão clara. Tu és mestre,
Tu ensinas os outros e não entendes isto que te estou ensinando? Se eu somente estou falando daquilo que podes ver com teus olhos, e que todos podem observar todos os dias, se eu te mostro os espíritos nascendo em corpos, e os corpos nascendo da água, falo-te de coisas que qualquer pessoa pode saber, porque são coisas que se veem sempre, bastando só prestar atenção, e tu não entendes, como poderei falar-te das coisas celestiais, que ninguém pode ver com os olhos da carne, e que se acham ocultas ao homem que só é nascido da carne. Jesus prosseguiu: Nós falamos o que sabemos e testificamos o que temos visto, assim acontece com o que acabo de dizer-te, e não recebes meu testemunho, esse próprio testemunho que está diante de tuas vistas. Como poderei falar-te daquilo que não está ao alcance de tua vista? Terminou Jesus lembrando a Nicodemos uma passagem das Escrituras, que diz haver Moisés levantado uma serpente, no deserto, por ocasião em que os israelitas atravessaram certa região, depois da saída do Egito, onde proliferavam víboras peçonhentas, cujas picadas matavam instantaneamente. Todos aqueles que olhavam a serpente de bronze não sofriam mal, embora fossem picados pelas víboras. É que a ele, Jesus, importava também sofrer todas as injustiças, todo o repúdio dos homens, ser levantado, ser crucificado, porque assim a sua vida seria um exemplo luminoso da doutrina que ele pregava, e todos aqueles que tornassem crentes nas suas palavras, teriam a vida eterna, ou seja, não ficariam limitados, como estão os demais homens, à vida terrena, como o próprio Nicodemos estava. Os ensinos de Jesus à mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas sim seus discípulos, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Precisava atravessar a Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José, ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, estava Jesus assim sentado ao pé da fonte, era cerca da hora sexta. Uma mulher da Samaria veio tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Respondeu-lhe Jesus: Se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Ela lhe respondeu: Senhor, não tens com que atirar, e o poço é fundo, donde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior que nosso pai Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu e seus filhos e os seus gados? Replicou-lhe Jesus: Todo o que bebe desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, virá a ser nele uma fonte de água que mana para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe ele: Vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Disseste bem que não tens marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens, não é teu marido, isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura, para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, anunciar-nos-á todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. João 4, 1-26,
os tempos que atravessamos são de renascimento dos evangelhos, de pregação da palavra divina. Parece que temos chegado ao terceiro dia, isto é, ao dia da ressurreição do cristianismo, única doutrina que, em sua pureza primitiva, nos proporciona toda a consolação de que necessitamos na luta pela vida e toda a luz que não podemos dispensar para a purificação de nossas almas. Chegando Jesus a Sicar, cidade de Samaria, repousou perto da fonte de Jacó, quando, à hora sexta, uma mulher veio tirar água. O mestre pediu-lhe de beber e ela admirou-se de lhe pedir água a um judeu, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, por motivos religiosos. Jesus fez-lhe ver, então, que o dom de Deus era, mais do que judeu, mais do que samaritano, e disse à mulher: se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede água, tu lhe terias pedido água e ele te daria, porque quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A mulher julgou primeiro que Jesus lhe oferecia um meio menos trabalhoso de obter água, sem buscá-la no poço de Jacó, mas depois de ter o mestre afirmado que a fonte jorrava para a vida eterna, e depois de haver revelado à samaritana fatos ocorridos em sua existência, maravilhada pelos ensinos incomparáveis que recebera naquele momento, ensinos que nunca tivera ocasião de ouvir dos mestres samaritanos, deixou o cântaro e foi imediatamente para a cidade chamar o povo para que fosse ver aquele homem que lhe dissera tudo o que ela tinha feito e perguntava insistentemente: não será este o Cristo? Este quadro, que desenha os puros sentimentos de fraternidade em sua eloquente lição, nos repete a adoração a Deus, em espírito e verdade. Ele ensina mais, que o dom de Deus é a luz que nos guia para a verdade, que essa luz não é privilégio de castas, de seitas, de famílias. Jesus, sendo judeu de nascimento e afirmando que não era a verdadeira adoração no templo de Jerusalém, assim como não o era no Monte Garizim dos samaritanos, dá-nos uma ideia clara de que, estando Deus em toda a parte devemos adorá-lo, esforçando-nos por cumprir a sua lei. Ensinou mais o mestre, que a água que sacia toda sede é a que jorra do alto, a sua doutrina, ministrada pelo Espírito de Deus. É assim que, num grande dia de festa em Jerusalém, ele levantou-se e exclamou: quem tiver sede venha a mim e beba. Quem crê em mim, como disse a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. João 7, 37 a 38. Explicando as palavras do Mestre, diz João no versículo seguinte: disse isso a respeito do Espírito que iam receber os que nele crescem. A água é, pois, a doutrina ministrada pelo Espírito. Doutrina de vida, de luz, de verdade, de paz. Doutrina que abrange ambos os mundos, carnal e dos espíritos. Doutrina única, que nos garante a felicidade eterna. O paralítico da piscina. Havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, há um tanque, que em hebraico se chama Betsaida, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia um grande número de enfermos, secos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porque descia um anjo em certo tempo ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, depois de se mover a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Achava-se ali um homem, que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água for movida, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, tomou o seu leito e começou a andar. Era sábado aquele dia, pelo que disseram os judeus ao que havia sido curado: hoje é sábado, e não é lícito levar o teu leito. Ele respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Eles lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que havia sido curado, não sabia quem era, porque Jesus se tinha retirado, por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já está são,
não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O homem foi dizer aos judeus que Jesus era quem o havia curado. Por isso os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia estas coisas nos sábados. Mas Jesus disse-lhes: Meu Pai não cessa de agir até agora e eu também. Por isso, pois, os judeus procuravam com maior ânsia tirar-lhe a vida, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João, v. 1-18, o progresso humano tem como base a revelação. Ela a luz que em todos os tempos tem iluminado as gerações para que conheçam os esplendores divinos. Sem revelação não há ciência, nem arte, não há filosofia, nem religião. Na infância do espírito, a revelação é como um véu que deixa passar unicamente uma certa porção de luz, para que não se lhe ofusque o entendimento, mas, à medida que o espírito evolui, à proporção que a inteligência se desenvolve, o sentimento se aperfeiçoa e o espírito cresce em conhecimentos, a revelação lhe abre horizontes novos, auxiliando sua ascensão para a posse da liberdade total no seio dos espaços infinitos. Se consultarmos a história da ciência, veremos que os novos inventos e as novas descobertas são oriundos da revelação pessoal, cujo executor, espírito missionário que aqui veio para tal fim, não é mais que um emissário do invisível que, no momento da realização de sua tarefa, é cercado dos mensageiros da imortalidade para o bom cumprimento da tarefa a que veio desempenhar. A navegação marítima e aérea, a locomoção terrestre pelo vapor e pela eletricidade, aí estão como provas do que dizemos, do progresso que nos anima bafejado pelo calor intenso da revelação. A arte de hoje está mais aperfeiçoada que a de ontem. Novos instrumentos têm facultado aos homens trabalho que ontem lhes seria impossível executar. O mesmo se vê na filosofia e na religião. Segundo a lei mosaica e o atraso daquela época, Deus vingava a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração. Por essa ocasião proclamava-se a lapidação de adúlteras na praça pública e prevalecia a lei da resistência, dente por dente, olho por olho. Depois, com a evolução religiosa, os profetas, sob o influxo da revelação, ou seja, da comunicação dos espíritos encarregados do progresso humano, projetaram mais intensamente a sua luz, até a recepção do cristianismo, doutrina excelente que não se pode comparar ao mosaísmo. Daí a distinção da velha e da nova dispensação, Antigo e Novo Testamento. A nova dispensação marca uma nova era no mundo, pois, abolidos os artigos e parágrafos do Código Antigo, que lesavam a lei do perdão e da caridade e proclamados estes preceitos como único meio de salvação, deu-se Deus a conhecer na magnitude de seu amor, confirmando o que dissera pela boca do profeta: não quero a morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta e se salve. Ezequiel, 18, 23, na escala evolutiva dos conhecimentos religiosos, como em todas as manifestações do pensamento, a evolução, seja no terreno material ou no plano espiritual, não fez transições bruscas. Com muita razão disse o filósofo, natura non facit saltus, a natureza não dá saltos. A leitura da história religiosa vem em apoio desta afirmação. Na junção do mosaísmo com o cristianismo aparece a figura majestosa de João Batista, o maior dos profetas, ora com o machado em punho a cortar pelas raízes as árvores estéreis, ora de pá, charrua e picareta, derrubando outeiros, arrasando montes, nivelando vales, de modo a aplainar veredas novas ao intelecto humano, onde a semente do cristianismo deveria germinar, brotar, crescer, florescer e frutificar. Entrelaçando num mesmo elo as verdades religiosas proclamadas na antiga lei com as erigidas pela nova lei, o profeta separa e exclui, como quem separa o joio do trigo, as ideias nocivas ao desenvolvimento humano, para que possam prevalecer as verdades promissoras que o Cristo gravou nos corações dos que querem seguir seus passos amorosos. Em torno dessas verdades se reuniram os humildes, os sedentos de justiça, os famintos de verdades novas, os sofredores vencidos ao peso do mundo, os aflitos a quem as trevas oprimiam a razão, os perseguidos por amor à justiça, todos os que,
extasiados ante a grande figura do profeta, tomaram novas veredas, que deveriam conduzi-los a Jesus. E foi para estes que o Mestre prometeu o galardão nos céus, foi para estes que reservou as bem-aventuranças, inclusive a graça de serem chamados filhos de Deus, e de verem a Deus. Enfim surgiu o cristianismo, que apresenta uma concepção de moral inexcedível, embora no sentido filosófico e científico, pois o cristianismo é filosofia, ciência e religião. Mas o Cristo não disse tudo, dado o atraso do povo de então. Foi o que deu motivo à terceira revelação, a mais extraordinária e pujante manifestação da vida na eternidade. A humanidade não para a sua marcha e quando parece deter-se por um instante, as águas se agitam ao influxo dos anjos e os coxos continuam a caminhar em busca da perfeição. Existia em Jerusalém uma fonte que o povo considerava milagrosa, segundo acreditavam. Periodicamente descia aquelas paragens um anjo, que movimentava as águas. O enfermo que se achasse no tanque no momento em que se movia a água, de lá saía completamente são. Como é natural, uma romaria de estropiados procurava na água de Betsaida a cura para seus males. Dentre um número avultado de coxos, cegos e paralíticos, que lá se achavam à espera que a água se movesse, estava um homem que havia 38 anos ficara paralítico. Jesus, cujos olhares perscrutadores desciam aos foros mais recônditos da consciência humana, tomado de compaixão pelo mais enfermo de todos os doentes e o mais desprotegido que lá estava, e para dar um ensinamento que deveria repercutir através das gerações, sem aguardar a agitação das águas, ele próprio, revestido do poder que lhe vinha de Deus, deliberou curar o paralítico, cujos 38 anos haviam sido de martírio e, portanto, de reparação dos pecados que havia cometido. E com um gesto de generosidade se dirige ao enfermo e lhe diz: "Queres ficar são?" O doente, com sua crença infantil e sem conhecer aquele que consigo falava, lhe responde: "Senhor, não tenho quem me ponha no tanque quando a água se mover." Disse-lhe então Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." E imediatamente, ao influxo da divina palavra, a paralisia desapareceu, os membros desataram-se e o homem ficou são. São muitos os ensinamentos que colhemos deste episódio. No primeiro realça o fato físico da cura, que ultrapassa todo o entendimento humano. No segundo, o ensino moral que a nova revelação salienta e explica, tal como nenhuma outra filosofia é capaz de fazer. A poderosa ação de Jesus, cuja autoridade sobre os espíritos maléficos era extraordinária, aliada à manipulação dos fluidos atmosféricos convertidos em substância medicamentosa, explica a cura do enfermo há tantos anos paralítico. A fluidoterapia já representa hoje um papel de destaque na medicina e os próprios médicos não desconhecem o seu valor, embora lhe deem nomes novos, como sugestão, hipnotismo, etc. Esse método de curar foi usado pelos apóstolos e discípulos de Jesus, e os médiuns curadores dele se utilizam, atualmente, com grande proveito. O Espiritismo, revelando à humanidade onde aurir as forças e consolações nas vicissitudes da vida, ensina que podemos perfeitamente, por intermédio dos mensageiros de Deus, conseguir a cura de nossos males. Não há milagres nesta ordem de fatos, mas simplesmente fenômenos de uma natureza toda espiritual, que os inscientes não podem compreender por não se dedicarem ao estudo de suas leis e à investigação de sua origem. Encarado pelo lado científico, o fato aí está, tal como narra o Evangelho, e em ciência não é costume admitir-se unicamente palavras, exigem-se fatos, e fatos que se possam verificar, como aconteceu ao do paralítico da piscina, o qual não passou despercebido aos sacerdotes do tempo de Jesus. Encarando a narração do Evangelho pelo lado moral, perguntamos a nós mesmos: por que só um enfermo mereceu a graça de cura sem agitação das águas, enquanto os outros permaneceram esperando o momento exato para entrar no tanque? É que, sem dúvida, todos os que ali estavam, como acontece ainda hoje com a maioria dos enfermos que buscam as curas espíritas, buscavam unicamente a cura do corpo, a cura dos males físicos, enquanto que o paralítico provavelmente não só desejava a liberdade do corpo,
como também a do espírito. A água movida poderia restabelecer o físico, mas, como matéria que é, não atingia a alma. É o que acontece às águas de várias fontes, mesmo do nosso país, Caldas, Lindóia, Caxambu, Cambuquira. As nossas águas termais curam também os que têm dinheiro e que delas se abeiram em estações. Os que não o têm, ficam ao redor das piscinas sem terem quem os ponha nos tanques, ao moverem-se as águas, mas, muitas vezes, recebem do alto a virtude que os liberta dos males. E assim como a água do poço de Jacó não saciava e nunca saciou completamente a sede da samaritana, a água da piscina, a seu turno, não podia também curar completamente os enfermos, era uma cura aparente, exterior, que deixava os enfermos, sujeitos a moléstias ainda mais graves. Mas o ponto principal do trecho evangélico é que, sem entrar na piscina, o paralítico havia 38 anos, ficou são. Mas qual o motivo, já perguntamos, porque Jesus limitou a cura a um, quando tantos se achavam em redor da piscina? Seria porque Jesus não poderia ou não quereria curar os outros? Talvez, porque só o paralítico, pela sua crença estivesse apto a receber a cura, e os outros, não. Com certeza, porque os outros não acreditavam que Jesus pudesse curá-los, e tivessem mais fé na água da piscina do que no Mestre, preferiam água material à espiritual. Pode ser ainda porque os demais, em grande atraso espiritual e moral, rejeitaram as exortações do Mestre, pois não era costume ir Jesus curando cegamente sem anunciar aos enfermos a palavra da vida. Parece não haver dúvidas sobre esta hipótese da exortação. As palavras do Mestre, ao encontrar-se ele com o paralítico no templo, olha, não peques mais para que te não suceda coisa pior, dão indício de que houve, por ocasião da cura, exposição doutrinária que anunciou o motivo da moléstia. Ocorrendo a cura do paralítico num sábado, os judeus, que eram fiéis observadores dos dias, das horas, das práticas exteriores e ritos de sua igreja, revoltaram-se contra Jesus por haver violado o sábado, e quiseram impedir o curado de levar sua cama. Mas os recém-sarado, sem obedecer ordens subalternas, limitou-se a responder: aquele que me curou, disse, toma o teu leito e caminha. Ele me disse que caminhasse, eu não posso deixar de ouvir sua palavra para ouvir a vossa, que nunca teve poder de me curar, nem mesmo de me colocar no tanque quando a água se movia. Voltando à recomendação de Jesus, olha, não peques mais para que não te aconteça coisa pior, parece querer o Mestre dizer ao paciente, como nos íamos referindo, que aquela enfermidade tinha por causa o pecado que ele cometera. Cessada que foi a ação do pecado, sob a palavra de Jesus, cessou imediatamente a moléstia, sendo restituída a liberdade ao doente. Mas os judeus eram cegos de espírito, não viam o que Jesus lhes mostrava, como acontece com a maioria da humanidade atual, ainda semelhante a um rebanho de ovelhas cegas guiado por secos. Os judeus, em vez de aprenderem a lição que lhes era oferecida, deliberaram perseguir a Jesus, sob o pretexto de que ele curara num sábado. Então o Mestre dirige-se animosamente a eles e diz-lhes: o meu Pai não cessa de agir, quer dizer, o que está descrito na vossa lei, que Deus descansou no sétimo dia, após a criação do mundo, não é verdade, porque Deus, o meu Pai, trabalha sem cessar, e eu também trabalho sempre. E assim, prodigalizando a todos os momentos de sua vida na terra, lições substanciosas e edificantes aos que dele se acercavam, Jesus estabeleceu o amor a Deus e a caridade, princípios básicos da religião que devemos abraçar. A ressurreição, o Espírito, a fé. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo. João 5, 28-29, quando vier o Espírito da verdade, que procede do Pai, dará testemunho de mim, e vós também dareis porque estáis comigo desde o começo. João 15, 26-27, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos confiro domínio real,
assim como meu Pai me conferiu, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos sentareis sobre tronos para julgardes as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 28 a 30, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. João, 63, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este sicômoro, arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedeceria. Lucas 17, 6. Completara-se o período de 40 dias durante o qual Jesus, Senhor e Salvador nosso, depois da crucificação e morte de seu corpo, permanecera com seus discípulos, congregando-os num mesmo espírito para que pudessem, igreja militante, dar começo à nobre missão que lhes havia sido outorgada. As aparições diárias de Jesus àquela gente que deveria secundá-lo no ministério da divina lei, haviam abrasado seus corações, e seus suaves e edificantes ensinamentos, cheios de mansidão e humildade, tinham exaltado aquelas almas, elevando-as às culminâncias da espiritualidade, saneando-lhes o cérebro e preparando-os, vasos sagrados, para receber os espíritos santificados pela sua palavra, como antes lhes havia ele prometido, conforme narra o evangelista João. Tinha o mestre de deixar a terra, transpor os mundos que flutuam em derredor do sol e elevar-se à sua suprema morada, para prosseguir na tarefa que Deus lhe confiara. Avizinhava-se o momento da partida. Ele iria, mas com ampla liberdade de ação. Sempre que lhe aprovesse viria observar o movimento que se teria de operar entre as ovelhas desgarradas de Israel, as quais ele queria reconduzir ao sagrado redil. Ao dar-lhes suas últimas instruções, recomendou-lhes que não saíssem de Jerusalém, Lucas 24, 49, onde veriam o cumprimento da promessa de que lhes falara, e que era comunhão com o Espírito. Nesse ínterim, os discípulos o interrogaram a respeito do tempo em que o reinado de Deus viria estabelecer-se no mundo. Ao que lhes respondeu: não vos compete saber tempos nem épocas da transformação do mundo, mas sim serdes minhas testemunhas em toda a terra, da doutrina que ouvistes, para que o Espírito seja convosco. Deveriam os discípulos identificar-se com o Espírito e conhecer o Espírito da verdade, para, com justos motivos, anunciar às gentes a nova da salvação que liberta-las do mal. Quem seria, pois, esse Espírito da verdade, esse extraordinário Consolador que, portador de todos os dons e com todos os poderes, viria a realizar tão grande missão? Seria um ente singular, miraculoso, abstrato, sem significação decisiva e patente para os novos arautos, propulsores do progresso humano? Certamente que não. O Espírito Santo, Espírito da Verdade, Espírito Consolador, conquanto representado em unidade a ciência e o amor, a filosofia, há de forçosamente constituir a coletividade de espíritos evoluídos, não mais sujeitos às vicissitudes terrenas, e em completa harmonia de vistas para o bom exercício da alta missão que, de fato desempenharam e continuam a desempenhar. O Espírito Santo não é um símbolo, uma entidade abstrata, misteriosa, mas as altas individualidades, os ilustres sábios e santos do mundo espiritual, que assumiram o encargo de executar a lei divina, e o fazem aqui na terra pelo ministério dos profetas, ou seja, pelos médiuns, porque profeta, na linguagem antiga, outra coisa não é senão médium. O Evangelho emprega no singular a expressão Espírito Santo, não para designar uma pessoa, mas uma coletividade, como nós empregamos a palavra governo, para exprimir a junta governativa de um país ou de uma cidade. Os discípulos que iam receber a investidura de apóstolos, constituíam a igreja militante, isto é, a que age na terra, assim como os espíritos que compõem a unidade santificante, constituem a igreja triunfante. De maneira que, em rigor, podemos afirmar que, atualmente, segundo se depreende do trecho, Pedro, Paulo, João, todos os apóstolos e os chamados santos que se distinguiram por suas virtudes, fazem parte dessa unidade, Espírito Santo, assim como no tempo em que eles estavam no mundo, outros Espíritos Santos, do mundo espiritual, vieram testemunhar-lhes e transmitir, por seu intermédio, as mensagens divinas que lhes cabia divulgar.
Mas, narram os Atos dos Apóstolos que, havendo Jesus concluído os ensinos preparatórios para que seus discípulos pudessem receber o Espírito, estes viram o grande Messias, de volta à eterna morada, ir se elevando aos ares até que desapareceu aos olhos de todos. Maravilhados com tão singular ascensão, cheios de alegria, admirados do extraordinário poder do Divino Mestre, eles se mantinham, olhos fitos no céu, quando foram atraídos por dois elevados espíritos que, trajando vestiduras brancas, se puseram a seu lado, e lhes perguntaram: Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que se elevou neste momento dentre vós para ser acolhido nos céus, pela mesma maneira virá, quando precisar visitar a terra. Atos, 10-11, quantos fenômenos interessantes, quantos fatos espíritas de aparições, de comunicações, de visões, narra o Evangelho. Quantas provas de imortalidade deu o ilustre Nazareno a seus discípulos. Quantas luzes irradiam desta passagem que estamos estudando. Como poderiam aparecer dois varões com vestiduras brancas, se não houvessem espíritos no espaço? Donde poderiam vir eles se não houvesse uma outra vida além do túmulo? Como poderia Jesus ficar 40 dias, depois de sua morte, com seus discípulos, se o homem fosse todo matéria? E como poderia ele se elevar aos espaços se esse corpo, que sobrevive à morte corporal, não fosse de natureza espiritual, como proclamou o apóstolo dos gentios? Foram esses fatos portentosos que éramos galileus conturbados pela morte de seu mestre, foram essas aparições que os encheram de fé e fizeram que arrostassem todos os tropeços, afrontassem todos os suplícios, vencessem todas as barreiras. Foi o grito da imortalidade que lhes despertou o raciocínio, venceu-lhes a timidez, vivificou-lhes o cérebro e o coração para que saíssem por toda parte a anunciar a todas as gentes, a palavra do Deus vivo, os esplendores da vida eterna. Ao influxo de generosos sentimentos, cheios de vida, revestidos de energia, iluminados por essa esperança que só a verdadeira fé pode dar, é que eles, descendo do Monte das Oliveiras, onde haviam recebido as ordens do Filho de Deus, voltaram para Jerusalém, onde ficaram aguardando a recepção da ilustre visita do Espírito Consolador, para iniciarem a missão redentora que com tanta coragem desempenharam. E, então, passaram, mais ou menos 10 dias em profunda meditação, em fervorosas orações, mantendo, na doce calma do cenáculo, os sentimentos da mais viva fraternidade, que os envolvia com as meigas carícias dos olhares de Deus. Dentre todos, além dos 11 apóstolos, salientavam-se as santas mulheres, e o total formado era de 120 pessoas, que perseveraram unânimes em oração e recordando os altos ensinamentos que seu mestre lhes legara. A história do cristianismo é a suave melodia que canta a glória desses acontecimentos maravilhosos de que nos falam as Escrituras, começados no Sinai e sancionados pelos reaparecimentos do grande enviado. Quem estudar com boa vontade e critério, todo esse desenrolar de manifestações espíritas, todos esses fenômenos suprassensíveis e supranormais relatados por todos os profetas e patriarcas referidos no Velho Testamento e referendados, no Novo, por uma soma não menos considerável de fatos, que estão em íntima ligação com o mundo espiritual, quem estudar com espírito desprevenido todas essas manifestações espíritas que tanta esperança nos vem dar, não pode deixar de ter uma fé viva, robusta, inteligente, racional, de que o fim da religião é preparar-nos, não só para a vida presente, como também e, especialmente, para a futura, onde, na pátria invisível, prosseguiremos nosso labor de aperfeiçoamento para nos aproximarmos de Deus. Justificada nesses princípios, nossa fé se ergue poderosa, inabalável, semelhante àquela casa construída sobre a rocha, lembrada na parábola. É o sentimento da imortalidade que nos anima, é a certeza da outra vida que nos faz viver nesta com a fronte erguida, sem desfalecer, embora sangrando os pés por estradas pedregosas, dilacerando as carnes nos espinhos que tentam impedir nossa marcha triunfal para o bem, para a verdade, para Deus. Revestidos da imortalidade,
que singramos os mares borrascosos da adversidade em frágil batel, sem que ondas impetuosas nos afastem do norte da vida. Sem essas luzes que nos vêm do além, sem essas claridades que surgem dos túmulos, sem esse poderoso farol habilmente manejado pelos Espíritos do Senhor, como poderíamos manter a estabilidade na fé? Sem dúvida alguma, o Espiritismo é a base em que se fundamenta essa crença que nos arrima e fortalece. É ele ainda que nos ensina a benevolência, o amor, a humildade, o desapego aos bens do mundo, as altas lições de altruísmo, de abnegação que a imortalidade nos impõe. Como poderíamos, ante uma sociedade materializada e metalizada, renunciar a gozos, fortuna, posições, comodidades, se não tivéssemos a certeza das nossas convicções e se essas convicções não se assentassem em fatos positivos, palpáveis, visíveis, tangíveis que os espíritos nos proporcionam? Como poderíamos, nesta época de depressão moral que atravessamos, de mercancia vil, de rapina descarada, de toda sorte de baixezas, como poderíamos esforçar-nos para nos livrarmos da corrupção do século, até com o prejuízo da nossa vida material? Qual é o homem racional que, tendo certeza de que tudo acaba no túmulo, renuncia à fortuna, prazeres, bem-estar, em benefício de terceiros, em benefício de outros que terão também, forçosamente, como fim da existência, uma cova rasa no quadrado de um cemitério? Qual é esse louco que, podendo comer, beber, folgar, alimentar-se do suco da vida, tendo certeza de que tudo termina com a morte, vai viver do bagaço, vai repartir o seu sangue com os maltrapilhos e párias que enchem as ruas e as praças? Olhai as grandes catedrais com todas as suas pompas, perscruta seus sacerdotes, observa os felizes do mundo com suas comodidades, sua fortuna, inquiri suas crenças e vereis que a fé não lhes anima o coração. Saí pelas ruas, pelas praças, agitai a bandeira da imortalidade e vereis todos esses gozadores atirar sobre vós e o vosso estandarte, as mais duras imprecações, as mais loucas diatribes. É que lhes falta a fé para o raciocínio, falta-lhes o critério que nasce da mesma fé, falta-lhes a verdade para melhor se guiarem na trilha do dever imposto por Deus. Entretanto, assim como pensam, agem. Só creem nesta vida, aproveitam dela tudo o que ela tem de bom, porque, de fato, é irrisório e irracional sacrificar prazeres e comodidades para terem recompensa às voragens do nada. Sem a fé, nenhum sentimento generoso poderá erguer a alma humana, sem a fé, nenhuma caridade, nenhuma esperança, nenhuma virtude pode nascer, crescer, florescer, frutificar na consciência dos homens. A fé é o principal motor da religião, é o fator de todos os atos nobres, de todos os arroubos da alma, de todas as boas ações. Ela remove todas as dificuldades para aquele que caminha para Deus, brilha na inteligência como o sol no espelho das águas, dignifica o homem, eleva-o, ilumina-o e o santifica. Não há palavra que ocupe menor número de letras e mais saiba falar ao cérebro e ao coração. Com uma só sílaba exprime tudo de que necessita a criatura para conseguir a sua salvação. Ter fé é ter certeza nos nossos destinos imortais, ou guiarmos-nos por essa estrada grandiosa, iluminada, que o Cristo nos legou. Ter fé é ser possuidor do maior tesouro que a alma humana pode adquirir na terra. Foi interpretando essa grande virtude, que Paulo dedicou toda a sua grande epístola aos Romanos à fé, chegando a afirmar que todos os grandes da antiguidade, pela fé, venceram os reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, taparam as bocas aos leões, extinguiram a violência do fogo, evitaram o fio de espadas, de fracos se tornaram fortes, fizeram-se poderosos e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O Espiritismo vem fazer realçar estes três fatores do progresso humano, a ressurreição, o espírito e a fé, como partes integrantes de um mesmo todo e indispensáveis ao outro, testemunhos vivos que se afirmam e se completam. Colunas principais do cristianismo, são eles que nos dão a visão da outra vida, na qual colheremos os frutos do nosso trabalho, dos nossos esforços pelo nosso próprio aperfeiçoamento. O pão da terra e o pão do céu. No dia seguinte a multidão,
que ficara do outro lado do mar, notou que não havia ali senão uma barca e que Jesus não tinha entrado nela com seus discípulos, mas que estes tinham partido sós. Chegaram, porém, outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nas barcas e foram a Cafarnaum em procura de Jesus. Depois de o terem achado no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque sobre ele imprimiu seu selo o Pai, que é Deus. João, 22-27, há pão do céu, assim como há pão da terra, há alimento para a alma, assim como há para o corpo, o alimento do corpo acaba, entretanto, como o corpo, o da alma permanece para a vida eterna. Quem somente trabalha pelos manjares da terra, não tem a comida do céu, quem trabalha pela comida do céu tem o pão da terra e o pão que permanece para a vida eterna. Há muitas espécies de trabalho da mesma forma que há diversas qualidades de trabalhadores, trabalhos da terra, trabalhos do céu na terra. Aqueles jazem como túmulos bem ornados nas necrópolis, que desabam ao rugir das tempestades, os do céu aparecem nas alturas, iluminados pelo fulgir dos astros e brilho das estrelas. O que é da terra, na terra permanece, o que é do céu, persiste na vida eterna. No trabalho exclusivamente terreno, os membros cansam, o suor goteja, o cérebro se aniquila, a vida se extingue. No trabalho do céu, a fronte se eleva, a alma se engrandece, o corpo se fortalece, a mente se aclara, e a vida se eterniza. Quem só trabalha para o que é da terra, trabalha para o que perece. Quem trabalha para o que é do céu, trabalha para o engrandecimento moral e espiritual de si próprio e de seus semelhantes, trabalha pela comida que permanece para a vida eterna. Há trabalho e trabalho, assim como há pão e pão, assim como há tesouros na terra e tesouros no céu. Quem vive do espírito busca as coisas do céu, quem vive da carne busca as coisas da terra. A carne para nada serve, o espírito é que continua a viver. Trabalhai, não pela comida que perece, mas sim pela comida que permanece para a vida eterna. Reconhecimento e gratidão. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar ele numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus logo que os viu disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E em caminho ficaram limpos. Um deles, vendo-se curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Perguntou Jesus: Não ficaram limpos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse a dar glória a Deus senão este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e vai, a tua fé te curou. Lucas 17, 11-19. Muitos dos seus discípulos se retiraram, e não andavam mais com Jesus. Perguntou, então Jesus aos 12, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecemos que tu és o Santo de Deus. João, 66-69, Marta, preocupada com o serviço, chegando-se ao Senhor disse: A ti não se te dá que minha irmã me tenha deixado só a servir? Manda-lhe, pois, que me ajude. Mas respondeu-lhe o Senhor: Marta, está muito ansiosa e te ocupas com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou antes uma só, porque Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Lucas, x. 40-42, aí tendes uma guarda, ide segurá-lo como entendeis. Partiram eles e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda.
Mateus 27, 65 a 66, passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. Marcos, XVI, 1, reconhecimento e gratidão são as duas expansões da alma humana, que assinalam muito bem o estado moral de cada indivíduo. O reconhecimento é o testemunho da genuinidade de uma coisa, de um fato, de uma pessoa. O